Durante 40 anos, Moisés conduziu o povo de Israel pelo deserto. Foi ele quem enfrentou o faraó do Egito, quem abriu o Mar Vermelho, quem recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai e quem guiou uma geração inteira rumo à terra prometida. Mas havia uma promessa que nem mesmo ele veria se cumprir, por causa de um episódio ocorrido durante a caminhada pelo deserto. Deus declarou que Moisés contemplaria Canaã apenas de longe. Ele pisaria no alto do Monte Nebo, veria a terra que durante décadas buscará alcançar, mas não entraria nela. Assim, chegava ao fim uma das maiores lideranças da história bíblica. Segundo o livro de Deuteronômio, Moisés morreu aos 120 anos, e o povo de Israel chorou sua morte durante 30 dias. Era o fim de uma era. Durante 4 décadas, os israelitas haviam conhecido apenas um líder. Agora, precisavam seguir em frente sem o homem que os tirara da escravidão. A dúvida era inevitável. Quem poderia substituir Moisés? Quem teria autoridade para conduzir centenas de milhares de pessoas? Quem conseguiria completar uma missão que parecia impossível? A resposta já havia sido preparada muito antes. Entre todos os homens que caminharam ao lado de Moisés, havia um que estivera presente nos momentos mais importantes daquela jornada. Seu nome era Josué, filho de Num. Muito antes de tornar-se líder, Josué já havia demonstrado coragem. Foi ele quem comandou os israelitas na batalha contra os amalequitas, ainda nos primeiros meses após a saída do Egito. Enquanto Moisés permanecia sobre o monte com as mãos erguidas, Josué liderava os homens no campo de batalha. Mais tarde, também foi um dos 12 espias enviados para observar a terra prometida. Ao lado de Calebe, foi um dos únicos que acreditaram que Israel poderia conquistar Canaã, enquanto demais voltaram dominados pelo medo. Josué manteve a confiança. Acreditava que, se Deus havia feito a promessa, também lhes daria a vitória. Essa fidelidade marcaria toda a sua vida. Agora, depois da morte de Moisés, chegará o momento para o qual vinha sendo preparado havia décadas. O livro de Josué registra as palavras dirigidas por Deus ao novo líder. Moisés, meu servo, é morto. Desponte agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Não era apenas uma mudança de liderança, era uma mudança de missão. Moisés havia libertado o povo. Josué deveria estabelecer esse povo em sua herança. Mas antes de qualquer batalha, antes de qualquer conquista, Deus fez um chamado que definiria todo o seu governo. Ser forte e corajoso. A frase seria repetida várias vezes, não porque Josué fosse um homem fraco, mas porque a tarefa diante dele era gigantesca. Do outro lado do rio Jordão, não existiam cidades vazias esperando por Israel. Ali viviam povos estabelecidos havia séculos, fortalezas imponentes, exércitos experientes, reis acostumados à guerra. A conquista da terra prometida exigiria muito mais do que coragem. Exigiria disciplina, fé, estratégia e absoluta confiança na missão recebida. Josué reuniu então os líderes das tribos, preparou os homens para a travessia e ordenou que todos organizassem seus suprimentos. Depois de 40 anos caminhando pelo deserto, Israel finalmente estava diante do último obstáculo, o rio Jordão. Do outro lado, encontrava-se a terra prometida a Abraão. Séculos antes, a longa jornada estava prestes a terminar, mas a maior batalha,
ainda nem havia começado. Durante 40 anos, o rio Jordão representou uma fronteira. Do outro lado estava Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. Durante décadas, aquela promessa parecia distante. Agora, ela podia ser vista diante dos olhos de todo o povo. Mas havia um problema. O Jordão não era um pequeno riacho. Na época da colheita, suas águas transbordavam. A correnteza tornava a travessia extremamente perigosa. Transportar milhares de pessoas, crianças, idosos, animais e todos os seus pertences parecia impossível. Josué sabia que nenhum plano humano resolveria aquela situação. Mais uma vez, o povo precisaria confiar em Deus. Então veio uma ordem comum. Os sacerdotes deveriam tomar a arca da aliança e caminhar na frente de todo o povo. A arca era o objeto mais sagrado de Israel. Construída ainda no deserto, representava a presença de Deus no meio da nação. Dentro dela estavam guardadas as tábuas da lei entregues a Moisés. Não era apenas um símbolo religioso, era o centro espiritual de Israel. Enquanto o povo observava em silêncio, os sacerdotes aproximaram-se da margem. O rio continuava cheio. As águas corriam com força. Nenhum caminho podia ser visto. Mas, no instante em que os pés dos sacerdotes tocaram o rio, algo extraordinário aconteceu. Segundo o relato bíblico, as águas que vinham de cima interromperam seu curso, formaram uma barreira, enquanto o restante da corrente seguia em direção ao Mar Morto. Diante dos israelitas, o leito do rio tornou-se seco, assim como acontecerá décadas antes no Mar Vermelho. O povo atravessou caminhando. Milhares de homens, mulheres, crianças, rebanhos, todos passaram em segurança. Os sacerdotes permaneceram imóveis no centro do rio, segurando a arca, até que o último israelita alcançasse a outra margem. Era um momento carregado de significado. A geração que havia saído do Egito morrera no deserto. Agora, seus filhos entravam na terra prometida. Uma nova história começava. Antes que as águas voltassem ao seu curso normal, Josué recebeu outra instrução. Escolheu 12 homens, um representante de cada tribo. Cada um deveria retirar uma grande pedra do leito do Jordão. Essas pedras seriam levadas até o primeiro acampamento em Canaã. Ali, formariam um memorial. Josué explicou o motivo. Um dia, as futuras gerações perguntariam: por que essas pedras estão aqui? Então os pais responderiam: porque foi neste lugar que Deus abriu o Jordão para que Israel entrasse na terra prometida. Não era apenas uma lembrança, era um testemunho. A história não deveria ser esquecida. Quando todos terminaram a travessia, os sacerdotes deixaram o leito do rio. No mesmo instante, as águas voltaram ao seu curso normal. O Jordão corria novamente como sempre havia corrido. Mas Israel já estava do outro lado. Pela primeira vez, depois de mais de 4 séculos desde que a promessa fora feita a Abraão, o povo encontrava-se oficialmente em Canaã. Eles haviam chegado, mas conquistar aquela terra seria muito mais difícil do que entrar nela. Poucos quilômetros adiante, erguia-se uma cidade cercada por enormes muralhas, uma fortaleza considerada praticamente inexpugnável. Seu nome atravessaria os séculos. Jericó. Pouco depois de atravessar o rio Jordão, Israel encontrou seu primeiro grande obstáculo, a cidade de Jericó. Localizada em um ponto estratégico do Vale do Jordão, Jericó era considerada uma das fortalezas mais importantes de Canaã. Suas muralhas protegiam a cidade havia gerações.
Guardas observavam constantemente os arredores. Os portões permaneciam fechados. Ninguém entrava, ninguém saía. A notícia da chegada dos israelitas espalhara medo entre seus habitantes. Os relatos sobre o Deus que abrirá o Mar Vermelho e agora o Rio Jordão já haviam alcançado Canaã. Mas, apesar desse temor, as muralhas continuavam de pé e eram enormes. Na lógica militar da época, conquistar Jericó significaria iniciar um longo cerco. Talvez meses, quem sabe anos. Seria necessário construir rampas, utilizar máquinas de guerra ou esperar que a cidade ficasse sem alimentos. Era assim que os grandes exércitos conquistavam fortalezas. Mas Deus apresentou a Josué uma estratégia completamente diferente. Uma estratégia que parecia absurda. Durante 6 dias consecutivos, os soldados deveriam apenas marchar ao redor da cidade, uma única volta por dia. Na frente da coluna caminhariam os sacerdotes, carregando a Arca da Aliança. 7 sacerdotes tocariam trombetas feitas de chifres de carneiro, e o restante do povo deveria permanecer em absoluto silêncio. Nenhum grito, nenhuma palavra, nenhuma provocação. Apenas o som das trombetas ecoando diante das muralhas. Imagine a cena. Todos os dias, os habitantes de Jericó observavam milhares de israelitas caminhando lentamente ao redor da cidade. Depois, eles simplesmente iam embora, sem atacar, sem lançar flechas, sem tentar derrubar os portões. Talvez muitos soldados sobre as muralhas tenham rido daquela marcha silenciosa. Talvez tenham acreditado que Israel não sabia como conquistar a cidade, mas Josué mantinha seus homens disciplinados. Ninguém questionava, ninguém abandonava a formação. No 7º dia, tudo mudou. Antes do amanhecer, os israelitas aproximaram-se novamente de Jericó, mas, dessa vez, não dariam apenas uma volta. Marcharam 7 vezes ao redor da cidade. Ao final da última volta, os sacerdotes tocaram as trombetas com toda a força. Então Josué deu a ordem que o povo esperava havia uma semana. Povo, gritem, porque o Senhor lhes entregou esta cidade. Um enorme clamor ecoou pelo vale. Segundo o relato bíblico, naquele instante, as muralhas de Jericó desabaram, não em um único ponto, mas de maneira que permitiu o avanço dos israelitas. Os soldados entraram imediatamente na cidade. Jericó foi conquistada. Era a primeira grande vitória de Israel na terra prometida. Mas, antes da batalha, Josué havia recebido outra instrução importante. Nada deveria ser tomado como saque pessoal. O ouro, a prata, os objetos de bronze e ferro seriam consagrados ao tesouro do Senhor. A conquista de Jericó não era vista como resultado da força do exército israelita, mas como uma vitória concedida por Deus. Havia, porém, uma única exceção: uma mulher chamada Raabe. Anos antes, ela havia escondido os espias enviados por Josué, confiando no Deus de Israel. Por causa desse gesto, ela e toda a sua família foram poupadas. Mais tarde, segundo a tradição bíblica, Raabe passaria a fazer parte do próprio povo de Israel, e seu nome apareceria na genealogia de Jesus registrada no Novo Testamento. A vitória parecia completa. Israel celebrava. Jericó havia caído, mas o perigo não desaparecera. Na verdade, a maior ameaça ao povo surgiria não diante de uma grande fortaleza,
mas dentro do próprio acampamento israelita. Depois da impressionante vitória sobre Jericó, o moral dos israelitas nunca estivera tão alto. A cidade considerada inexpugnável havia caído. Sem catapultas, sem longos cercos, sem máquinas de guerra, parecia que nenhuma fortaleza seria capaz de resistir. O próximo objetivo era uma pequena cidade chamada Ai. Comparada a Jericó, ela parecia insignificante. Josué enviou alguns homens para observar o local. Quando retornaram, trouxeram uma notícia animadora. Segundo eles, Ai possuía poucos defensores. Não seria necessário mobilizar todo o exército. Bastaria uma pequena força para conquistar a cidade. Era exatamente o tipo de confiança que costuma surgir depois de uma grande vitória. Os israelitas partiram acreditando que a batalha terminaria rapidamente. Mas aconteceu o inesperado. Os homens já saíram para enfrentá-los, e os soldados de Israel começaram a recuar. Logo, a retirada transformou-se em fuga. Diversos israelitas morreram durante o combate. Os sobreviventes retornaram ao acampamento completamente abatidos. Pela primeira vez desde a travessia do Jordão, Israel conhecia a derrota. Josué ficou profundamente abalado. Rasgou suas vestes, prostrou-se diante da Arca da Aliança e perguntou por que aquilo havia acontecido. Como um povo que derrotara Jericó podia ser vencido por uma cidade muito menor, segundo o relato bíblico? A resposta veio rapidamente. O problema não estava na força do inimigo, estava dentro do próprio acampamento. Durante a conquista de Jericó, Deus havia ordenado que nenhum soldado guardasse objetos para si. Mas um homem chamado Acã desobedeceu. Escondeu parte do saque, guardando ouro, prata e uma bela capa. Era uma atitude que ninguém havia percebido, exceto Deus. A desobediência de um único homem afetara toda a comunidade. Depois de investigar o caso, Josué identificou o responsável. Acã confessou o que fizera. Segundo a narrativa bíblica, recebeu uma severa punição. O episódio tornou-se uma poderosa lição para Israel. A conquista da terra prometida não dependeria apenas de espadas, mas também da fidelidade à aliança estabelecida com Deus. Resolvido o problema, Josué voltou sua atenção novamente para Ai, mas, desta vez, nada seria feito por impulso. A derrota ensinara que confiança excessiva podia ser tão perigosa quanto o medo. Josué preparou cuidadosamente uma nova estratégia. Durante a noite, separou parte do exército. Esses homens esconderam-se atrás da cidade. Enquanto isso, outra força aproximou-se pela frente. Quando os soldados de Ai saíram para atacar, pensaram que Israel fugia novamente, repetindo exatamente o que havia acontecido na batalha anterior. Confiantes, abandonaram a cidade para perseguir os israelitas. Era exatamente o que Josué esperava. No momento certo, os homens escondidos invadiram Ai, tomaram a cidade e levantaram uma grande coluna de fumaça. Ao olharem para trás, os soldados já perceberam tarde demais o que havia acontecido. Sua cidade já estava ocupada. Agora, eram eles que estavam cercados. A batalha terminou com uma vitória completa de Israel. Dessa vez, não por um milagre visível como em Jericó, mas por uma estratégia cuidadosamente planejada. Era uma demonstração importante. Ao longo da conquista de Canaã, nem todas as vitórias aconteceriam da mesma forma.
Algumas dependeriam da intervenção extraordinária de Deus, outras, da sabedoria e da liderança de Josué. Mas desafios ainda maiores aguardavam Israel. Muito em breve, 5 reis cananeus uniriam seus exércitos para enfrentar os israelitas. E seria nessa batalha que ocorreria um dos episódios mais extraordinários de toda a Bíblia, o dia em que o sol parou no céu. Depois da queda de Jericó e da conquista de Ai, toda a região de Canaã compreendeu que Israel não era apenas mais um povo invasor. Os antigos reis perceberam que, se continuassem lutando isoladamente, seriam derrotados um a um. Mas uma cidade tomou uma decisão diferente. Chamava-se Gibeão. Seus líderes sabiam que enfrentar Israel seria extremamente arriscado. Então recorreram à diplomacia. Segundo o relato bíblico, enviaram homens disfarçados, vestindo roupas gastas, levando sandálias velhas, pães endurecidos pelo tempo. Apresentaram-se diante de Josué afirmando que vinham de uma terra muito distante. Seu objetivo era simples: firmar um tratado de paz. Sem consultar a Deus, os líderes israelitas acreditaram na história. Fizeram a aliança. Dias depois, descobriram a verdade. Os gibeonitas moravam ali mesmo, dentro da própria Canaã. Israel havia sido enganado. Mesmo assim, Josué decidiu cumprir a palavra dada. Naquele tempo, um juramento era considerado sagrado, mesmo obtido por meio de um engano. A decisão provocou a reação imediata de outros governantes. 5 reis amorreus, indignados com a aliança de Gibeão com Israel, resolveram atacar a cidade. O objetivo era claro: punir aqueles que haviam mudado de lado. Quando os mensageiros de Gibeão chegaram ao acampamento israelita, pediram ajuda desesperadamente. Josué não hesitou. Reuniu seus melhores soldados e iniciou uma marcha forçada durante toda a noite. Percorreram dezenas de quilômetros em terreno montanhoso, sem descanso. Ao amanhecer, os 5 exércitos inimigos foram completamente surpreendidos. A batalha começou imediatamente. Os israelitas avançaram. Os cananeus recuaram. Logo, a retirada transformou-se em fuga, enquanto perseguiam os inimigos. Segundo o relato bíblico, algo extraordinário aconteceu. Uma intensa chuva de grandes pedras caiu sobre os exércitos cananeus. O texto afirma que mais homens morreram por causa das pedras do que pelas espadas israelitas. Mas Josué ainda via um problema. O dia estava chegando ao fim. Se a noite caísse, os reis inimigos poderiam escapar. Então, diante de todo o exército, fez uma oração que atravessaria os séculos. Sol, detente sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. O livro de Josué afirma que o sol permaneceu parado, e o dia prolongou-se, permitindo que Israel concluísse completamente a vitória. Ao longo da história, esse episódio foi interpretado de diferentes maneiras. Alguns entendem o relato literalmente, como um milagre extraordinário realizado por Deus. Outros acreditam que a linguagem utilizada descreve poeticamente um fenômeno incomum observado naquele dia. Independentemente da interpretação, o texto bíblico apresenta aquele acontecimento como um sinal de que Deus combatia ao lado de Israel. A vitória foi completa. Os 5 reis tentaram esconder-se dentro de uma caverna, mas acabaram capturados. Com a derrota dessa grande coalizão, a resistência organizada no sul de Canaã praticamente desapareceu.
cidade após cidade, fortaleza após fortaleza, começou a cair diante do avanço israelita. Mas Josué ainda não havia terminado sua missão. Enquanto o sul já estava praticamente conquistado, ao norte, outro enorme exército começava a reunir-se. Seria a maior batalha de toda a campanha pela Terra Prometida. Depois da vitória sobre os 5 reis do sul, a notícia espalhou-se rapidamente por toda Canaã. Nenhum governante ainda acreditava que pudesse derrotar Israel sozinho. Então, mais uma vez, diversos reis decidiram unir suas forças. Desta vez, no norte, a coalizão foi liderada por Jabim, rei de Hazor. Entre todas as cidades do norte, Hazor era a mais poderosa. Sua influência alcançava inúmeras regiões. Seus exércitos reuniam milhares de soldados. Além disso, possuía uma vantagem que Israel praticamente não conhecia: carros de guerra. Naquele período, os carros representavam uma das armas mais temidas dos campos de batalha. Rápidos, pesados, capazes de romper formações de infantaria. Enfrentá-los em terreno aberto parecia extremamente perigoso. Mas, segundo o relato bíblico, Deus tranquilizou Josué, disse-lhe que não tivesse medo e prometeu novamente entregar aqueles exércitos em suas mãos. Josué compreendeu que precisava agir antes que todos os reis terminassem de organizar suas tropas. Mais uma vez, optou pela velocidade. Marchou rapidamente em direção ao inimigo, sem permitir que esperassem o ataque. A batalha aconteceu nas proximidades das águas de Merom. Os cananeus esperavam utilizar seus carros de guerra para esmagar Israel, mas a ofensiva inesperada de Josué impediu que organizassem sua estratégia. O combate rapidamente transformou-se em fuga. Os exércitos do norte foram derrotados. Hazor, a principal cidade da coalizão, também caiu. Segundo a narrativa bíblica, Josué ordenou que ela fosse incendiada. Era o fim da última grande resistência organizada de Canaã. Naturalmente, nem todas as cidades foram conquistadas naquele mesmo momento. Algumas regiões permaneceram sob domínio de outros povos durante muitos anos, mas o poder militar dos reis cananeus havia sido quebrado. O livro de Josué resume aquele período dizendo que ele combateu contra numerosos reis e venceu cada um deles. Ao final da campanha, o território finalmente estava pronto para cumprir a promessa feita séculos antes. Chegará o momento pelo qual Abraão esperara, pelo qual Isaque viverá, pelo qual Jacó sonhara, pelo qual Moisés conduzira Israel durante 40 anos. A terra prometida agora pertencia ao povo de Israel, mas ainda havia uma última missão. Conquistar era apenas o primeiro passo. Agora, era preciso organizar um novo país. Josué reuniu as tribos e iniciou a distribuição da herança que cada uma receberia. Um trabalho que definiria a geografia de Israel por muitas gerações. Depois de anos de batalhas, a fumaça dos campos de guerra começou a desaparecer. Pela primeira vez desde que atravessaram o Jordão, Israel já não marchava em busca da próxima conquista. Agora, era hora de construir um futuro. Josué reuniu os líderes das 12 tribos. O território conquistado deveria ser distribuído. Cada tribo receberia sua própria herança, exatamente como Deus havia prometido séculos antes. Judá recebeu uma vasta região ao sul. Efraim e Manassés ocuparam parte do centro do território. Benjamim estabeleceu-se entre Judá e Efraim. Issacar, Zebulon, Naftali, Asser, Dan
Ruben, Gade. Cada tribo encontrou seu lugar. Os levitas, por sua vez, não receberam uma grande porção de terra. Sua missão seria diferente. Serviriam no culto ao Senhor, vivendo em cidades espalhadas por todo o território israelita. Também foram estabelecidas as chamadas cidades de refúgio, locais destinados a proteger pessoas envolvidas em mortes acidentais. Ali, poderiam aguardar um julgamento justo. Era uma forma de impedir vinganças precipitadas, demonstrando que a nova nação deveria ser governada não apenas pela força, mas também pela justiça. Quando a divisão terminou, Josué já era um homem idoso. Décadas haviam passado desde que servirá como auxiliar de Moisés. Agora, via diante de si uma geração que já nascerá dentro da terra prometida. Muitos daqueles jovens jamais conheceram o Egito. Nunca caminharam pelo deserto. Para eles, Canaã era simplesmente o lugar onde viviam. Foi então que Josué reuniu todo o povo em Siquém. Ali, fez um dos discursos mais marcantes de toda a Bíblia. Primeiro, recordou a história de Israel. Lembrou a Abraão, Isaque, Jacó, a escravidão no Egito, a libertação conduzida por Moisés, a travessia do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto, a passagem pelo Jordão, as muralhas de Jericó, cada etapa daquela longa caminhada. Depois, dirigiu-se diretamente ao povo. Disse que, agora, cada família precisava decidir qual caminho seguiria dali em diante. Então pronunciou palavras que atravessaram mais de 3.000 anos de história. Escolhei hoje a quem servireis. E concluiu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquelas palavras tornaram-se um compromisso público. O povo respondeu que permaneceria fiel à aliança. Josué então ergueu uma grande pedra como testemunha daquele pacto. Não era apenas o fim de uma campanha militar. Era a confirmação de uma identidade. Israel agora possuía uma terra, uma lei e um compromisso renovado com Deus. Pouco tempo depois, Josué morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que ajudara a conquistar. O livro que leva seu nome encerra-se afirmando que Israel serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué e também durante a vida dos líderes que caminharam ao seu lado. Mas o tempo passaria. Uma nova geração surgiria. Uma geração que já não conhecia pessoalmente os feitos de Josué. E, pouco a pouco, Israel começaria a se afastar do caminho que havia prometido seguir. Esse seria o início de um dos períodos mais turbulentos de sua história. O tempo dos juízes. A história de Josué, acima de tudo, a história da continuidade. Ele nunca tentou ocupar o lugar de Moisés. Compreendeu que sua missão era diferente. Moisés libertou um povo. Josué estabeleceu esse povo em sua herança. Moisés conduziu Israel até os limites da promessa. Josué atravessou a fronteira, conquistou cidades, derrotou reis e transformou uma promessa feita séculos antes em realidade. Sua liderança mostrou que coragem não consiste apenas em vencer batalhas, mas em permanecer fiel à missão recebida. Por isso, mesmo não sendo lembrado com a mesma frequência que Moisés ou Davi, Josué ocupa um lugar único na história bíblica. Sem ele, o êxodo permaneceria incompleto. A promessa feita a Abraão continuaria sem cumprimento. Foi através de sua liderança que Israel deixou de ser um povo peregrino, para tornar-se uma nação estabelecida em sua própria terra. E foi exatamente nessa terra que séculos mais tarde nasceriam reis, profetas e, segundo a tradição cristã, o próprio Jesus.